Boa noite, real e oficial agora. São 8 horas e 3 minutos e 45 segundos desta terça-feira, dia 30 de setembro. E hoje a gente vai falar na nossa live de terça-feira sobre fixador externo linear. A gente já falou de outros temas anteriormente e alguns vão ser, eu não diria que extremamente necessários para essa aula, que a pessoa não conseguiria assisti-la sem ter assistido os outros temas. Mas, principalmente a aula de fratura, discórdia, fratura, professor Denis, é bem interessante que a gente tenha em mente antes dessa aqui, para a gente entender quando utilizar o fixador, né? Porque, como vocês viram na aula do professor Denis, ou se não viram, aproveitem para ver depois nessa live. O score da fratura é quem vai mandar na escolha do meu implante. Não sou eu quem escolho o implante, né? Eu até posso ter uma familiaridade maior com um ou outro implante, mas tem implantes que são versáteis que a gente consegue utilizar em mais de um tipo de fratura, mas quem escolhe o implante é a fratura, né? E um dos implantes que a gente vai escolher em determinadas fraturas é o fixador externo linear. O fixador externo linear, ele tem esse nome, né? Porque a gente tem o híbrido e a gente tem o circular também. O circular é o mais conhecido por Lizarov, né, que foi o criador do fixador externo circular. E o híbrido ele é uma junção dos dois. Então, o circular é uma aula totalmente à parte, né? O circular ele tem uma maneira de atuação totalmente diferente do linear. Então, até tem uma ou outra imagem do circular nessa aula, mas não com o intuito de mostrar o fixador, e sim o uso do fixador externo, né? Então, o linear ele tem esse nome justamente porque ele é em formato de linha, né? Então, a gente vai colocar um fixador que está fora da perna do animal, em formato de linha, seja na face medial, lateral, cranial, enfim, a gente vai falar sobre isso. Então, o fixador externo linear, qual é a definição dele? Ele é um aparato cirúrgico externo, e aí o externo está entre aspas, por quê? Que ele não é totalmente externo, né? Ele tem uma parte que fica lá dentro, que é a parte bem importante, inclusive, que é a parte que fica presa ao osso. Se a gente se esquecer dela, ou se a gente negligenciar essa parte que a gente chama de interface pino-osso, se a gente não levar em consideração algumas coisas que a gente vai falar lá na frente, a gente pode fazer com que esse fixador externo ah, ele se afrouxe antes da hora, ou ele quebre antes da hora, ou ele infeccione. Então, essa parte de ser um fixador externo, a gente tem que lembrar que tem uma parte interna também. E essa parte interna tem que ser muito bem cuidada, desde o transoperatório até o pós-operatório. Tem alguém desenhando na minha aula, e é o Pedro que eu vi. Deixa eu apagar aqui sem problema nenhum. Controlem os dedos aí. Estou de olho em vocês. Ah, e aí, a gente tem o uso do fixador como um aparato primário, né? Então, esse fixador que está ali na parte externa do membro, ele pode ser utilizado de maneira primária, ou seja, ele é quem vai fazer a estabilização da fratura, né? Ou ele pode ser um adjuvante, ou seja, eu tenho alguém que está fazendo a estabilização primária desse osso ou de alguma outra coisa, e eu vou só ajudar esse aparato primário com esse fixador como um adjuvante, ou seja, como reforço dessa primeira construção. Então, a gente consegue utilizar ele, por exemplo, para fraturas. Então, vamos pensar, por exemplo, uma fratura de terço médio de tíbia. Dá para usar? Show de bola, né?
Que tipos de fratura a gente geralmente vai utilizar? Geralmente nas fraturas cominutas, a gente vai falar mais lá na frente, e as fraturas abertas. Atualmente, a gente também pode usar, em alguns casos, implantes internos para fraturas abertas em alguns casos, mas não vem ao caso agora. Via de regra, a gente, num primeiro momento, talvez a gente não trate de maneira definitiva essa fratura com um fixador aberta, que é uma fratura potencialmente contaminada, talvez a gente não trate ela de maneira definitiva com um fixador, mas a gente vai, num primeiro momento, pelo menos, estabilizar essa fratura temporariamente e depois, num segundo momento, quando a gente já não tiver mais possibilidade de infecção ou diminuir a carga bacteriana, a gente talvez troque esse implante, né? Então, para fraturas ele funciona super bem. Ou eu posso manter ele até o final do tratamento, que é super factível também, né? Eu posso usar ele para luxações, né? Então vamos pensar, por exemplo, putz, mas o cachorro luxou o cotovelo, eu vou pôr um fixador nele? Pode. Você pode fazer uma técnica de redução da fratura, colocar parafusos e fios para fazer um ligamento sintético, né, colateral. Então a gente substitui o ligamento com fio e parafuso, ou âncora e fios, enfim. A gente substitui esse ligamento rompido, colateral, e coloca, por exemplo, uma bandagem. Só qual que é a desvantagem da bandagem? A bandagem, quando a gente coloca, ela tem o problema de ter que ficar trocando várias vezes, né? Ela pode cair, o animal pode não querer muito, o fixador não. O fixador a gente pode fazer uma fixação que a gente chama de artrodese temporária, ou seja, a gente pode fusionar essa articulação temporariamente, né? Ah, a gente pode fusionar ela temporariamente para quê? Não fusionar, estabilizar ela temporariamente, para dar tempo do tecido cicatrizar ao redor daquela articulação e depois eu tiro aquele fixador 14, 21 dias depois. Então ele pode ser um amigo nosso para ajudar a estabilizar, tá bom? Em lesões ligamentares também. Então imagina um cachorro que rompeu o ligamento colateral lateral, ou o ligamento colateral medial, ou o ligamento patelar, e eu quero deixar aquilo estável temporariamente, né? Eu consigo fazer isso com um fixador transarticular também. Ou vamos pensar num cachorro que rompeu o tendão do calcâneo. O tendão do calcâneo, em teoria, se eu for lá e suturar ele, beleza, resolvi o problema do tendão do calcâneo. O problema é que quanta força esse tendão do calcâneo não fica sofrendo de tração todos os dias. Porque o cachorro e o gato, diferentemente da gente, eles pisam com a ponta do pé. Então ele está sempre ativo, sempre ativo. Então o que a gente tem que fazer? Da mesma maneira que nas lesões ligamentares, a gente tem que manter essa articulação estável. E eu posso fazer isso com uso de órtese, posso fazer isso com bandagem e também posso fazer isso com fixador. Então, isso também é super factível de se fazer com um fixador. Então, ele é um aparato ortopédico super versátil, muito, 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 né? Então, ele a definição do fixador é versatilidade, basicamente falando, né? Ah, um detalhe. Antes de mais nada, eu acabei começando a aula e nem me apresentei, desculpem. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou um dos professores e subcoordenadores da pós-graduação de ortopedia da Anclivepa. Desculpa pela falha, gente. Qualquer coisa, inclusive, mandem no chat, aí abram o microfone se quiserem interromper. Eu sou um dos professores e subcoordenadores da pós-graduação de ortopedia. Me formei na UEM, no Paraná, em 2016. Fiz residência em clínica cirúrgica de pequenos animais na mesma instituição. Fiz a pós-graduação em ortopedia, fui monitor, depois me tornei professor na pós-graduação e hoje sou subcoordenador. Trabalhei no Hospital Veterinário Público, então usei bastante fixador externo. A gente tem que se virar bastante lá. Então, a gente tem um pouquinho de experiência aí para falar sobre fixador, que a gente trabalha bastante. Hoje em dia não tanto, porque a nossa rotina de trauma no particular é um pouco menor, e principalmente traumas que precisam de fixadores são menores, mas no público a gente pega bastante caso
de fraturas que precisam de fixador. Então, me apresentei e vamos embora. Bom, então, continuando falando sobre os usos e vantagens, né? Quando que a gente pode usar em fraturas abertas ou fechadas, como eu comentei com vocês. Posso usar bandagem nessas fraturas ao invés de um fixador? Até pode. Talvez como um método temporário até você conseguir operar. Deixa eu só pegar o laser aqui. Talvez como um método temporário até você conseguir operar. E aí talvez operar seja inclusive colocar um fixador. Né? Qual que é o problema da bandagem? Principalmente quando a gente está falando de controle de danos, ou seja, quando eu vou utilizar o fixador para tratar uma possível ah, tratar uma fratura agora, temporariamente, para depois tratar ela de novo com outro implante, eu tenho feridas a maior parte das vezes dessas fraturas abertas, né? Ou eu tenho fraturas fechadas, mas que podem se tornar fraturas abertas. Então vamos pensar de novo na tíbia. A tíbia é um osso muito fácil de fazer uma fratura aberta depois do trauma. Então o cachorro às vezes não teve lesão de pele, só que ele às vezes, por ter uma ponta muito aguda no fragmento proximal ou no fragmento distal, ele acaba perfurando a pele, principalmente da face medial, porque é literalmente pele e osso aquela região. Então, quando o animal tem alguma ponta óssea em algum dos fragmentos e essa fratura está instável, ou seja, não coloquei uma bandagem nesse animal ou não coloquei, por exemplo, um fixador, essa instabilidade pode perfurar a pele. E aí eu tenho uma fratura aberta. Claro que de grau 1, mas ainda assim é uma fratura aberta. Então, quando eu quero fazer controle de danos, o fixador pode ser bem melhor do que a bandagem, né? Eu posso conseguir também com o fixador manter o comprimento do osso ou do membro. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de um cachorro, por exemplo, que ele chega para a gente atropelado e ele tem alguma outra comorbidade, né? Então, digamos que ele tenha um pneumotórax ou ele tenha também ruptura de baço. Ele não vai conseguir operar esse fêmur agora. Não sei quando ele vai conseguir operar esse fêmur. E esse cachorro pesa, sei lá, 50 quilos. Um fêmur fraturado de um cachorro de 50 quilos, dependendo da quantidade de dias que ele tem para operar depois, ou seja, dependendo da quantidade de dias que ele tem que esperar para operar, vai te dar muito trabalho para você fazer a redução dessa fratura depois, porque a musculatura do quadríceps e do posterior de coxa é muito forte. Então, se eu tinha um osso que era assim, e ele fraturou e está assim, para eu conseguir desencavalar ele e alinhar de novo, vai dar muito trabalho. Acredite em mim, vai dar muito trabalho. E aí, quando esse paciente chega e ele vai fazer o procedimento cirúrgico, por exemplo, a esplenectomia, porque está com o baço rompido, se possível, e se esse cachorro estiver em condições, durante o procedimento cirúrgico da esplenectomia, você pode fazer junto uma fixação temporária dessa fratura. Temporária. Então, controle de danos. Daí é uma outra palestra, mas o controle de danos é uma outra aula. A gente precisa estabilizar o foco da fratura, não pensando em consolidar, mas pensando em prevenir possíveis lesões e dar tempo da gente e manter esse osso viável para a gente conseguir operar ele depois, tá bom? A gente, na maior parte das vezes, vai operar e vai utilizar um fixador externo em fraturas cominutas. Por que em fraturas cominutas? Aí entra um outro conceito de gap strain, né? Então a gente sabe que fraturas de traço simples tem um gap muito pequeno, ou seja, o espaço entre aqueles dois fragmentos, quando a gente alinhar a fratura, vai ser muito pequenininho. E eu tenho pouquíssimas células sendo formadas ali, pouquíssimos osteoblastos. E o osteoblasto ele é uma célula que não permite, ele não aguenta deformação, qualquer movimentação. E o fixador externo, ele é um aparato que se movimenta um pouco. Ele tem uma micromovimentação que não é tolerada em fraturas de traço simples. Então, guardem essa informação. Fratura de traço simples, em teoria, não deve ser tratada com fixador externo linear, de maneira pensando exclusivamente na mecânica. A gente pode utilizar ela como temporário? Pode. Fixador temporário para uma fratura de traço simples? Pode. Mas definitivo, a não ser que esse animal seja um filhote, talvez essa fratura não curse muito bem, tá bom? Porque a gente está
comendo um dos preceitos, que é o gap e o strain da fratura, que aí é um outro conceito. Então, via de regra, o fixador vai super, super bem para fraturas comínutras, tá bom? Qualquer outra vantagem? Eu, na maior parte das vezes, eu não preciso acessar a fratura, ou eu não preciso acessar o foco da fratura. Eu talvez vá acessar só a região onde eu vá colocar os pinos. Por quê? Porque a vantagem de eu utilizar um fixador externo é eu manter a biologia daquele calo que está sendo formado ali. O calo ósseo ele começa a ser formado imediatamente após a fratura. Como assim o calo ósseo começa a ser formado? Se fosse assim, em 15 minutos já tinha calo ósseo. É que o calo ósseo, para ele chegar a ser calo ósseo, ele tem que ser primeiro calo hemorrágico, depois calo fibrocartilaginoso, cartilaginoso e depois calo ósseo. Então, se eu não cuidar desse calo hemorrágico agora, ele não vai virar um calo fibrocartilaginoso, que depois não vai virar um calo ósseo. E ele é um processo progressivo. Então não tem como eu pular uma etapa. Ah, putz, perdi o calo hemorrágico, vamos passar direto para o calo. Não, não dá. Então, se eu pegar um cachorro que foi fraturado, um dia depois, ele está estável, vou operar, abrir o foco da fratura dele, lavar todo o foco da fratura, tirar aqueles coágulos todos, deixar o osso parecendo um palmito, a chance de eu ter uma perda de biologia óssea e uma diminuição da taxa de consolidação é grande. Porque eu estou tirando o que o organismo já tentou fazer de calo hemorrágico. Então, o fixador ele é bom por isso, porque eu não vou mexer no foco da fratura. Se eu estou falando de uma fratura cominuta, eu não preciso juntar todos aqueles caquinhos, né? Quando eu tenho uma fratura cominuta, o calo hemorrágico vai grudar todos aqueles caquinhos e depois ele vai formar um calo fibrocartilaginoso. Ele vai começar a deixar aquilo mais estável, a ponto de depois ele virar um calão ósseo. Então, fraturas cominutas, principalmente tratadas com fixador, vão ter calos exuberantes. Isso é normal, isso é esperado. Então, eu não preciso mexer na biologia. O que eu quero? Alinhar os cotos. E, principalmente, se eu tiver a possibilidade de utilizar ou um raio-x transoperatório ou um arco cirúrgico no transoperatório, eu tenho muitas chances de ter bons resultados, ou até excelentes resultados, porque eu vou ter o alinhamento perfeito desse membro. Mas eu consigo também alinhar esses ossos de maneira indireta, palpando, olhando o alinhamento do membro do animal. Então, da mesma maneira, se eu não tenho raio-x, eu consigo fazer esse alinhamento. Talvez ele não fique tão perfeito quanto com raio-x. Mas o importante é manter o membro alinhado e com o mesmo comprimento. Aqueles caquinhos do meio vão ficar soltos, tá bom? Soltos entre aspas, porque eles estão presos ali por tecido conjuntivo, né? E, além disso, ele tem uma grande compatibilidade com outros aparatos. Então, estava falando no slide anterior, a gente pode pôr, por exemplo, uma âncora com fio e colocar um fixador para estabilizar. Eu posso pôr parafusos para estabilizar uma fratura e colocar um fixador para ajudar a estabilizar. Eu posso pôr um pino cruzado numa fratura distal de fêmur, por exemplo, colocar um fixador para estabilizar. Então, eu tenho várias outras. Posso pôr uma placa, inclusive fixador? Posso. Então, o fixador ele é muito, muito, muito versátil. Lembre que o sinônimo e a definição do fixador externo linear é versatilidade, definitivamente, tá bom? E ele tem uma fácil aplicação e uma baixa curva de aprendizado. Ou seja, se você fizer um curso, e aí entra o jabá, se você fizer o nosso curso, vocês definitivamente vão aprender a fazer na teoria e na prática, porque vocês vão adquirir o conhecimento teórico e vão botar esse conhecimento teórico na prática e vão ver que não é difícil, definitivamente. Claro que tem alguns pormenores, principalmente em ossos achatados, como por exemplo o rádio, que ele é mais achatadinho, um pouco mais chato, literalmente achatado, chato de chato mesmo, que dá um pouco mais de trabalho, mas não é definitivamente uma técnica impossível de se fazer. Fazendo um curso, você consegue sair pronto para operar, tá bom? O usuário do Zoom, que eu não sei quem perguntou: caso precise alinhar, posso acessar e posteriormente colocar o fixador? Pode.
não é errado. Se você precisar acessar a fratura, você pode acessar, fazer uma incisão pequena e não mexer muito no foco da fratura. O que a gente tem que levar em conta é, quanto menos eu mexer na fratura, melhor. Se a gente for pensar numa fratura cominuta, acessar o foco da fratura não vai me ajudar muito, porque eu vou ver um monte de caco de osso. Então é muito mais fácil a gente ir pela palpação desses cotos e pelo alinhamento do membro. Então, definitivamente, acessar o foco da fratura só talvez seja importante se essa fratura for de traço simples e você quiser manter isso reduzido para conseguir operar ele depois com outro aparato. Aí sim, tá bom? Mas usualmente a gente acaba não acessando o foco da fratura, tá bom? A não ser que, de novo, você vá utilizar ele como algo secundário, né? Então, por exemplo, vamos pensar de novo no pino cruzado do fêmur. Eu vou ter que abrir o foco da fratura. Eu vou abrir, colocar o pino cruzado no fêmur e depois eu vou colocar um pininho no fêmur distal, um pininho no fêmur proximal e colocar uma barra. Entende? Então, nesse caso, eu abri o foco da fratura. Então, sim, você pode, mas quanto menos você mexer no foco da fratura, para sua consolidação, ou para consolidação no animal, é melhor. Beleza? Vamos lá, então. Quais são as vantagens e como a gente pode utilizar ele? Então, a gente já comentou, né? Ele pode ser utilizado para fraturas periarticulares. Então, mais uma vez, essa fratura de Salter distal, então, fratura de filhote distal de fêmur, que a gente precisa utilizar, por exemplo, o pino cruzado, é uma fratura periarticular. Show de bola, dá para utilizar. Eu posso utilizar ele como transarticular, ou seja, eu posso estabilizar essa fratura, ou eu posso estabilizar, inclusive, ligamentos rompidos e depois colocar um fixador transarticular que vai imobilizar essa articulação para não deixar esse animal flexionar e estender demais esse joelho, esse cotovelo, o que quer que seja, né? Então ele vai ser um aparato protetor daquele primeiro, tá bom? Posso usar em coluna. Putz, em coluna? Sim, em coluna. Dá para utilizar. É comum? Não é comum. É impossível? Não é impossível. Então dá para fazer. A gente acaba fazendo menos por eu acho, isso é um que eu acho. Porque para o tutor cuidar dá um pouco mais de trabalho, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Para o tutor é muito mais chamativo e chama muito a atenção dele ter que cuidar daquilo, né, do que algo que fica escondidinho lá dentro, né? Mas dá para ser utilizado, tanto em coluna quanto em pelve. Em pelve, dá para a gente colocar, inclusive, a gente pode colocar em casos de. Eu acabei não pegando, mas tem um amigo meu que teve um caso de soltura do implante e colocou uma placa T numa pelve e ela soltou. E ele não tinha mais estoque ósseo para colocar ah, outra placa. Então ele colocou um fixador, ficou super bom, mas eu acabei esquecendo de pegar essas imagens. O usuário do Zoom perguntou novamente. Em filhote de crescimento rápido, exemplo de 4 meses, posso usar fixador externo? Pode. Só tem que cuidar que a gente não pode, em teoria, colocar o fixador proximal à linha de crescimento mais proximal ou distal à linha de crescimento mais distal. Entenderam? Depois, quando tiver imagens, eu vou te mostrar para você entender melhor. Mas, imagens de osso. Se você não coloca o fixador nessas regiões que eu comentei, o osso continua crescendo normal, não tem problema nenhum. Se eu tiver uma fratura que envolva a linha de crescimento, aí não tem jeito, eu tenho que travar ela, seja com placa, seja com pino, seja com qualquer coisa. Mas se ela não envolver a linha de crescimento, pensar, por exemplo, numa tíbia terço médio, eu vou colocar os pinos distal à linha de crescimento proximal e proximal à linha de crescimento distal. Fechado? Mas pode sim, não tem problema não. Na mandíbula, assim, dá para pôr, mas é bem perigoso. Por quê? Na mandíbula, a gente vai ver depois sobre corredores seguros, que são onde a gente, são corredores, ou seja, são locais onde a gente pode pôr o pino sem ter tanto ou sem ter danos
as estruturas vasculonervosas, principalmente musculares e vasculonervosas. Na mandíbula, a gente tem que lembrar que a gente tem o canal mandibular, e ali passa o nervo, artéria e uma veia. Se eu espetar o fixador dentro desse canal mandibular, lascou-se, né? Além do bicho sentir muita dor, eu posso lesionar a vascularização dessa região. Então eu tenho que pôr num ossinho, a gente vai ver depois, bem ventral ao canal mandibular. E é um ossinho muito pequeno, num cachorro grande é pequeno. Imagina num cachorro pequeno. Tanto o fixador quanto a placa devem ser colocados no mesmo lugar. Por isso que implantes internos ou implantes externos, que não no dente, na região da boca, são muito difíceis de colocar da maneira correta. Não é que é difícil de colocar é fácil. O problema é colocar da maneira correta. Então, a gente vê vários colegas postando foto de raio-x ou foto transoperatória de placas mal aposicionadas ali, mal posicionadas e pegando muito provavelmente o canal mandibular. Então, isso é um problema. Isso serve também para a mandíbula. Sem contar que para a mandíbula é ruim porque o animal vai se alimentar, vai sujar, então talvez não seja a melhor opção, mas é uma das opções, sempre lembrando que tem uma grande ressalva do canal mandibular que deve se ter bastante cuidado, tá bom? Para correção de desvios, e aí, de novo, posso fazer com linear? Pode, mas o ideal é fazer com circular, que é o famoso Lizarov, né? Porque ele é menos resistente, o linear, para esses tipos de, é, de correções. Por quê? Na correção de desvios, muitas vezes eu tenho que fazer alongamento ósseo, algo assim. Esse fixador tem que ficar muito tempo, né, com o animal. E o fixador externo linear, ele não suporta muito tempo. Então, ele acaba se afrouxando antes da hora até consolidar. Então, no fixador externo linear, não rola muito fazer correção de desvio, a não ser que seja uma correção de desvio aguda, que você quer utilizar o linear, mas de preferência não é muito utilizável, tá bom? E eu posso, qualquer outra vantagem, adicionar ou remover componentes durante o tratamento. Então, putz, sei lá, quebrou um pino. Tudo bem. Eu anestesio esse animal, tiro o pino que está quebrado, movimento o clamp um pouco para cima, um pouco para baixo, se couber, e coloco outro pino novo. Ou eu quero começar a dinamizar esse fixador. O que que é dinamizar? Eu quero começar a tirar pinos desse fixador para que esse osso ganhe mais densidade. Porque muitas vezes, se a gente tirar todos os pinos de uma vez e soltar esse cachorro, ele vai refraturar. Ou se eu tenho um cachorro com um aparato muito bem robusto, esse aparato rouba muita carga do osso. Ele acaba ficando com uma densidade óssea menor. E aí a tendência é que ele tenha uma refratura também no pós-operatório. Então eu posso começar a tirar pinos. Então eu cedo o animal, tiro o pino, tiro um ou dois pinos, um por segmento, espero umas semanas, tiro mais dois, espero mais umas semanas, e aí muito provavelmente só vai ter sobrado dois pinos, aí a gente tira, tá bom? Isso é legal, isso é bem interessante. O Anderson perguntou. É o Anderson. Posso. Só se eu estou confundindo, é o Anderson Talalazelli. Posso utilizar uma placa. Posso utilizar uma placa. Que honra também ter você aqui, viu? E um fixador caso o paciente for muito grande, pesado, para evitar a fratura da placa, você teria a opção de duas placas nesses casos. A pergunta do Anderson é muito boa. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, numa fratura de tíbia, em que eu já estou colocando uma placa e eu quero aumentar a resistência. Eu posso pôr outra placa, né? Então, na tíbia eu posso pôr uma placa medial e uma placa cranial. Mas eu também posso pôr um fixador. Seria a melhor opção? Não seria a melhor. É errado eu colocar um fixador? Não é errado. Mas talvez não seria a melhor. Porque a gente vai entender daqui a pouco que por ele estar externo, eu perco resistência da construção. Então, se eu já estou com a tíbia aberta, por exemplo, e cabe uma outra placa, põe a placa. É melhor. Agora, não cabe a placa. Beleza. Aí não põe a placa, põe um fixador.
Mas sempre que a gente puder dar mais resistência, porque quando a gente está colocando duas placas, o intuito é já aumentar a resistência. O fixador, se a gente for pensar, é menos resistente do que a placa, né? Então, eu poria a placa, a não ser que não coubesse ou a não ser que eu não tivesse, por algum motivo, outra placa. Tá bom? Mas dá sim, Anderson. Gilberto. Olá, Lucas. Quando você realiza uma abordagem de redução de fratura aberta ou para colocar um implante intramedular, você coloca os pinos fixadores usando a abordagem ou fecha a abordagem e depois coloca os pinos do fixador externo? Saudações de Lima. Um abraço. Saudações, Gilberto. Bom, dá para a gente fazer ah, a colocação do pino. Vamos pensar, por exemplo, numa tíbia de novo, né? Pôr o pino intramedular. Vamos pensar que a gente colocou um pino intramedular. Eu geralmente vou, se eu tiver já com a fratura aberta, né? Se eu não tiver feito fechado, eu vou deixar um pedacinho, porque o acesso é pequenininho, né? Vou deixar o pedacinho aberto para eu colocar os pinos e depois fechar, porque eu consigo ver o foco da fratura, entendeu? Ou se eu já tenho uma fratura aberta, eu também vou deixar aberto, reduzir, pôr os pinos e depois eu fecho se for para fechar, tá bom? E daí eu aproveito essa abertura para me ajudar a, a estabilizar e alinhar isso, tá bom? Respondido? Se não, me chama aí de novo, tá bom? Então, essa vantagem de adicionar remover componentes é uma grandíssima vantagem no fixador externo linear. Mas, como nem tudo são flores, a gente também tem desvantagens, é claro, né? E aí, uma das desvantagens é essa que eu estava conversando com vocês agora, que o Anderson fez a pergunta. Posso pôr o fixador junto com a placa? Pode. Mas o problema é que quem está estabilizando o fixador é aquela barra que está fora. Quanto mais longe eu tiver daquela barra, aquela barra estiver do osso, perdão, menos resistência eu vou ter. Porque pensa comigo, quando a gente. Isso é um princípio de alavanca. Quando a gente tem que abrir ou fechar a porta, é mais fácil eu abrir ela pela maçaneta ou mais perto da dobradiça? Se eu tentar colocar uma maçaneta, tirar a maçaneta da porta que fica lá no lugar dela e colocar ela perto da dobradiça, não é muito mais difícil para eu abrir? Eu tenho um braço de alavanca muito menor? Ou ainda, se eu quiser trocar a roda de um caminhão, vocês já viram trocar a roda de caminhão? Às vezes eles têm aqueles, quando não é pneumático, às vezes o cara tem que trocar na rodovia, tem uma chave enorme para que eu consiga fazer menos força na hora de girar, né? Aqui acontece a mesma coisa. Então, se eu tiver a barra está aqui e o osso está aqui, quanto mais distante ela tiver, maior vai ser esse pino que vai estar em contato. E a gente vai conversar sobre isso. Então, quanto mais distante eu tiver do eixo anatômico do osso, menos resistente fica a construção. A placa está mais perto ou mais longe do que o fixador em comparação? Está muito mais perto, está entre a pele e o osso, né? Vamos pensar numa haste intramedular, está dentro do osso, é o mais resistente. Então, no caso do fixador, ele estar, a parte que estabiliza ele, estabiliza o fixador, estar fora do osso, faz com que a gente tenha uma perda de resistência, tá bom? Tem a desvantagem de precisar atravessar tecidos moles, e aí é super importante a gente ter conhecimento anatômico dos corredores seguros, né? Super, super importante, por quê? Se eu começar a perfurar a torta direita em qualquer lugar, eu vou ter lesão de principalmente nervo ou algum vaso, e aí eu deixo o membro estável, só que sem inervação. Perdeu o braço ou perdeu a perna, né? Então, tem que ter conhecimento de corredores seguros, a gente vai falar isso lá na frente, tá bom? A desvantagem de ter uma via, uma possibilidade maior de contaminação cirúrgica do foco cirúrgico e dos pinos. Por quê? Porque eu tenho um implante que está externo e está interno ao mesmo tempo. Né? Então, se eu tiver qualquer contaminação, ou se eu tiver, por exemplo, um cachorro que deu azar e ele conseguiu lamber a ferida cirúrgica, ou ele conseguiu lamber
a intersecção do pino e pele e as bactérias ficaram ali e contaminou o pino, essa contaminação do pino externa pode chegar no osso. Então, isso é uma desvantagem, né? E por conta disso, a gente tem uma demanda muito maior de cuidados no pós-operatório pelo tutor. Então, vai ser um procedimento que não depende tanto só de nós. Depende de nós, depende do cachorro e depende do tutor. Todo procedimento ortopédico vai ser assim. A diferença é que alguns vão depender mais do tutor e mais do cachorro do que outros. E esse é um dos que vai depender mais do cachorro e do tutor. Por isso que a aula de score da fratura é super importante, porque tem uma parte do score da fratura que a gente avalia o cão, que a gente avalia o tutor, para entender se aquele cachorro é um cachorro candidato a receber um fixador. Ou se aquele tutor é um tutor candidato a receber um cão com fixador em casa. Por quê? Imagina se o cachorro, cenário hipotético trágico, tá? Fraturou, teve uma fratura aberta de tíbia, que é um osso já com pouca vascularização, tíbia distal, um cachorro de 30 quilos. Ele é um cachorro de sítio, o trator passou em cima da perna dele. Essa perna está inteira com uma lesão de fratura aberta de grau 3A. E, para terminar, quem cuida é um casal de idoso, um cachorro de 30 quilos. Não tem nenhuma possibilidade desse cachorro ter cuidados com outras pessoas. Vocês acham mesmo que esse cachorro do sítio de 30 quilos vai conseguir ser cuidado por esse casal de senhores? Possivelmente não. Por que eu digo possivelmente? Porque às vezes a gente se surpreende. E esse é um caso que acontece, já aconteceu comigo. Não era um casal de senhores, mas era um casal de jovens que moravam no sítio. Só que o cachorro era impossível de tocar. Impossível, impossível. Para vocês terem uma ideia, esse cachorro chegou uma um carrinho daqueles que vem acoplado no carro, uma caçambinha, amarrado, e quase que nem o tutor conseguia tirar ele, porque o cachorro não gostava de ser contido, nem pelo tutor, e mordia todo mundo. A gente teve que sedar ele na carrocinha para conseguir ver o que estava acontecendo. Nesse caso, imagina, o cachorro é super bravo. Como é que ele vai fazer a manutenção desse fixador? Como é que ele vai cuidar desse fixador? É impossível. Então, tem casos que a gente tem que optar pela amputação. Putz, é triste? É triste. Mas é melhor do que a gente se iludir achando que a gente vai colocar um fixador nesse animal e que esse tutor vai ter condições de cuidar desse animal. Porque muitas vezes ele não vai conseguir. Ou por um problema do tutor, um problema do cachorro, um problema dos dois, um problema do ambiente onde esse cachorro vive. Então, esse cachorro, por exemplo, a gente amputou. E ele ficou super bem. Melhor do que com fixador. Porque com fixador, muito possivelmente ninguém ia conseguir cuidar. Esse cachorro ia ter uma osteomielite, muito provavelmente ele ia ter que amputar depois, com risco de sepse, o que é muito pior, né? Então, esses pontos a gente tem que pensar. Quem detém o conhecimento é a gente. A gente muitas vezes tem que decidir pelo tutor. Matheus perguntou: o uso de fixador externo mais a placa pode causar uma hiperestabilização ou depende do tamanho do animal? Depende de vários fatores, Matheus. Muito boas as perguntas, aliás, todas. Essa hiperestabilização só vai acontecer se você tiver com muito excesso de zelo, né? Então, tipo, se você tiver com muito, muito medo por algum motivo desse implante primário seu falhar, né? Isso vai acontecer geralmente em cães muito pequenininhos, né? Se eu tiver um cachorro muito pequenininho, muitas vezes a placa só vai ser o suficiente, não precisa pôr uma placa e um fixador. Agora, pensar num cachorro muito grande, deve precisar da placa, do fixador, de corrente, de benzeção, de tudo, né? Então, tudo vai depender do tipo de fratura, do tipo de implante que você está usando primário, como ele está sendo utilizado, né? Pode ser uma placa em função ponte, uma placa em função neutralização, a gente tem que entender qual é essa placa. Mas, sim, em teoria, em geral, se a gente for pensar no geral da pergunta, sim, a gente pode causar uma estabilização muito rígida, né? E aí, roubar muita carga desse osso, ele acabar não consolidando e sim sumindo, né? Isso pode acontecer sim. Então, pergunta muito boa. E aqui entra um outro porém, né? Muitas pessoas falam, putz, vou fazer um fixador porque é mais barato.
O tutor vai gastar pouco, né? O fixador hoje, um conjuntinho é R$ 200, geralmente. Vai ficar mais barato o tutor, é muito mais fácil, muito mais barato, tá bom. Só que tem um porém que o tutor veterinário não conta, né? Que é a quantidade de visitas que ele vai ter que fazer até retirar esse fixador. Então, esse custo dos retornos ninguém conta, porque você vai ter que marcar um retorno para ele. Esse retorno vai ter que ser monitorado por você ou por alguém, então você vai comer um horário da sua agenda, você vai ter que olhar esse cachorro semanalmente ou quinzenalmente, vai ter que apertar esses clamps de novo semanalmente ou quinzenalmente, né? Você pode até instruir o tutor, mas isso pode ser perigoso se ele for um tutor com menos instrução, ele pode acabar piorando e soltando, né, o fixador, então isso é bem perigoso. Então, no final das contas, se a gente for pensar numa placa, esse cachorro vai operar, daqui 15 dias vem tirar ponto, 30 dias vem fazer o raio-x de pós-operatório de 30 dias, 60 outro raio-x, 90 outro raio-x. No meio do caminho ele pode fazer um outro retorno, mas geralmente o cachorro fica bem. Mas pensando no cenário super bem, é isso, de uma placa. Do fixador, é cirurgia, 15 dias tira ponto, 15 dias reaperta, 15 dias reaperta, 15 dias reaperta, 15 dias reaperta, até consolidar. Então, tem esse porém do fixador, que muitas vezes as pessoas não colocam na ponta do lápis. E é uma coisa que a gente tem que pensar também, tá bom? Então, é uma desvantagem. Aqui algumas imagens para mostrar para vocês a versatilidade do fixador. Olha, observe essa fratura aqui. Foi uma fratura tratada com parafusos compressivos e ele colocou um fixador transarticular articulado. Olha que legal. O cachorro continuou com a movimentação do pé e do tornozelo e a fratura nessa região distal está protegida. Se ele deixasse só esses 3 parafusinhos aqui, ia quebrar, ia explodir. Com essa construção, muito possivelmente isso aqui vai consolidar. Até porque esse cachorro é filhote. Ó. Reparem na linha de crescimento. Ah, a pergunta de quem fez, já esqueci quem fez, desculpe. Sobre filhote. Ó. Esse aqui é um cão filhote. Ele ainda tem linha de crescimento. Naturalmente, ele não vai crescer muito mais, porque está quase tudo fechado. Mas imagina que a gente tivesse este caso. A fratura aqui não tem como eu não passar por essa linha de crescimento distal. Então, eu não vou furar ela, óbvio, mas a gente está, em teoria, travando um pouco o crescimento da região distal, mas a região proximal não, está livre também. Então, esse é o ideal. Se eu tivesse uma fratura no meio, aqui, ó, no meio da tíbia, esses pinos estariam aqui no lugar dos parafusos, a fratura aqui no meio, esses outros pinos aqui, e a região proximal ia continuar crescendo, assim como a região distal, tá bom? Esse aqui é uma construção, ó, transarticular, o cachorro teve ruptura do colateral medial e colateral lateral, foi feita a reconstrução, e um transarticular, tipo 2, junto com um tipo 1A aqui lateral, e um triângulo para ele não flexionar esse joelho. Estão vendo? Super, super versátil. Esse aqui é um fixador circular, não tem nada a ver com a aula, mas é só para vocês verem como a gente consegue utilizar para tratar feridas grandes. Ó. Daria para ser um linear aqui? Também daria. Mas isso é legal, a gente consegue tratar as feridas mesmo com fixador circular, ou mesmo com fixador linear. Melhor do que uma bandagem, que eu teria que trocar isso diariamente, a bandagem, dá muito mais trabalho. Né? E isso aqui é muito, muito, muito mais estável que uma bandagem, nem se compara. Né? E esse aqui também tem articulaçãozinha aqui, ó, tá bom? Aqui uma outra construção, ó, reparem que esse cachorrinho tinha uma placa aqui, provavelmente por algum outro trauma, né? Então esses cães eles refraturam muito fácil. Geralmente é ou distal a placa ou proximal a placa, que são pontos de estresse nesse osso. Ele refraturou ó, essa região e foi retirado o implante, ó, foi colocado um fixadorzinho, um pininho aqui, outro pininho aqui e mais 4 pininhos aqui proximais ao foco da fratura. Na verdade tem um aqui, proximal ao foco da fratura, distal ao foco da fratura e mais um ou dois aqui. Fica essa maçaroca aqui, porque foi feito com resina, a gente vai falar já já, em cima, mas ó, é pequenininho, comporta o tamanho do cachorro. Na boca, que foi o que a gente falou, ó, é ruim para o cachorro comer, suja, dá um pouco mais de trabalho, mas se for bem colocado, for fora do canal mandibular, ok, mas é bom evitar, tá bom? E na coluna, como eu falei para vocês, assim como na pelve, daria para a gente colocar o fixador também. Os pinos entram na região da pele, ó,
percutâneo aqui fora da linha de incisão, lembrar sempre de colocar eles fora da linha de incisão, para não deixar tensionado, né? Lembrar de aliviar quando for fazer incisão aqui, deixar aliviado esse pino para não ficar tracionando, porque dói. E colocado aqui, ó, na asa do ilho, em L5, em L6, perdão, L5 mesmo. L5, L6 não tem nenhum e L7 está a fratura. Então, estabilizou, ficou relativamente tranquilo para o tutor cuidar. Claro que esse cachorro pode incomodar, porque ele pode bater as costas na parede e tal. Então, isso é uma das desvantagens que a gente falou. Por ser externo, acaba incomodando um pouco mais o animal, né? E o tutor também, porque tem um pouco mais de cuidado. E quais são os componentes, então? Já falamos das vantagens e das desvantagens, vamos falar dos componentes que podem ter um fixador externo, né? A gente geralmente vai ter diversos sistemas comerciais disponíveis, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a Cão Médica que vende, a gente tem a Nilvet, a gente tem a Lince Vet, se eu não me engano, a Audrey Vet também vende. Então, vários, a Mitsen vende também. Então, várias empresas vendem e geralmente são muito parecidos com esse aqui, ó, que ele vem uma barrinha com 5 ou 6 clamps, né? E geralmente vem um kit junto com mais 3 ou 4 pinos, dependendo da empresa, e a chavinha para apertar esses parafusos, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, kits com barras de titânio, barra de fibra de carbono, barra de alumínio. A gente tem kits que são articulados. Isso é muito mais da medicina humana, porque esse fixador articulado ele é caro, mas existe na veterinária, vocês viram lá atrás também, né? Então, a gente pode fazer essa barra de resina, que é o que a gente viu lá atrás, ou ela pode ser desses outros materiais que a gente vai falar já já, tá bom? Então, quais são os componentes que a gente tem no fixador externo? A gente tem basicamente os pinos, que é o que vai realmente conectar a barra externa ao osso, né? Então, o pino, ele pode ser curtinho assim, que a gente chama de meio pino, ou ele pode ser um pino que atravessa o osso e sai do outro lado, que a gente chama de pino inteiro, né? E ele é o que vai fazer a interligação por meio do clamp à barra. Então ele vai vir o pino preso ao osso, o conector preso ao pino e preso à barra, tá bom? Se fosse uma placa, seria o parafuso e a placa. A placa seria o conjunto de conector e barra, né? Só que olha a diferença. Se fosse uma placa, essa placa ia estar aqui, ó, acomodadinha no osso. Diferentemente dessa aqui, que está aqui, ó, super fora, né? A gente tem que deixar o fixador, no mínimo, ali, 1 centímetro distante da pele. Só que aqui não tem como deixar mais perto da pele, porque a barra é reta. Ah, mas eu vou recurvar ela. Tá bom, mesmo assim ela ainda vai ficar longe, né? E se você recurvar essa barra, a chance de você não conseguir encaixar os clamps depois é muito grande. Então, não é tão fácil assim, tá bom? Esses pinos com rosca, eles podem ter rosca positiva ou negativa, a gente vai falar sobre isso já já, no próximo slide. Ou eles podem não ter rosca, eles podem ser lisos. Só qual que é a desvantagem do pino liso? O pino liso, a gente tem a desvantagem dele ter um efeito que a gente chama de pull out, que é ele escorregar do osso, ele ser retirado do osso, né? Que ele não tem tanta pega no osso. Então a rosca, pensa num prego e pensa num parafuso. Né? O que fica mais bem preso na parede? O parafuso, né? Se eu colocar um prego, a chance dele sair é mais fácil de retirar ele, né? Para o parafuso retirar, naturalmente ele vai ter que quebrar aquelas cristas da rosca que foi feita na parede. Então, o usuário do Zoom perguntou qual o máximo de pino e qual o mínimo para fixar. Já vou falar já já. Já matou a charada, aguenta aí. No caso do pino liso, hoje em dia não se indica mais utilizar pino liso. Putz, só tem pino liso. Puta, compra um pino com rosca. Ah, não tem como comprar um pino com rosca. Aí a gente vai ter que fazer igual ele fez aqui, ó. A gente vai ter que fazer angulado para diminuir esse efeito de pull out. Se eu colocar todos retos assim, ó, você concorda que é muito mais fácil de eu puxar?
ele sai. Agora, se eu tiver com eles inclinados, um faz força contra o outro, né? Um não deixa o outro sair. Então é mais difícil, mas não se recomenda mais o uso de pino liso, tá bom? A gente tem os clamps e os conectores, clamps ou conectores, né, que eles são chamados assim, e a gente tem a barra, que a gente vai falar individualmente de cada um agora. Então, os pinos. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Então, o que, que a gente tem de pino? A gente tem pino com rosca da esquerda para a direita. Estão vendo a mãozinha aí? Ou não está aparecendo para vocês? Falem, só dê um joinha aí. Esse pino da esquerda para a direita, primeiro aqui, ele é um pino de rosca negativa. Esse aqui, segundo da esquerda para a direita, é um pino de rosca positiva. Esse terceiro é um pino de rosca negativa, mas ele tem uma diferença que eu vou explicar para vocês. E esse quarto aqui é uma comparação do pino de rosca positiva com um pino de rosca negativa. Esses dois aqui, ó, este e este aqui. Mas eu vou explicar para vocês a diferença deles. Então, no pino de rosca negativa, reparem que a gente tem um pino que ele é mais grosso e, de repente, a rosca dele é mais fina do que o corpo dele. Por quê? Porque eles pegam um pino normal, liso, e eles fazem a rosca, ou seja, ele perde o material. Conforme ele vai fazendo isso, o diâmetro externo do pino, dessas cristas, dessas voltinhas aqui, é o mesmo desse externo aqui da parte azul. Então, a parte vermelha tem o mesmo diâmetro que a parte azul. Só que a parte interna desse pino aqui na parte enroscada, ela é mais fina. Isso faz com que o pino fique menos resistente. Principalmente se a gente tiver essa intersecção reta aqui, tá vendo? Ele vem azul, morre e vira vermelho. Isso aqui fragiliza a construção e pode fazer com que a gente tenha quebra muito mais fácil nesse ponto aqui. Esse outro pino também é de rosca negativa. Reparem que ele é mais grosso e depois ele fica mais fino. Só que qual que é a diferença? Ele não acaba grosso e começa fino. Ele vai fazendo um cone ali naquela região. Esse cone faz com que a gente tenha um aumento da resistência nessa região. Mas, se a gente for pensar em mais resistência, a gente tem um pino de rosca positiva, que é esse aqui. Eu tenho um pino liso. Esse pino liso vai ter rosca feita sobre o pino liso. Então, ele não vai cavucar e fazer uma rosca. Ele vai colocar material para fazer essa rosca, tá bom? E a comparação dos dois pinos aqui, ó, é que um é mais grosso e aí eu aumento a resistência desse pino, né? Se eu tenho um pino que consegue ser um pouquinho mais grosso, mesmo que seja um pouquinho, ele já aumenta a resistência, tá bom? Então a gente tem essa diferença de pino com rosca positiva, pino com rosca negativa. Na nossa rotina, a maior parte das vezes é pino com rosca negativa, tá bom? O pino com rosca positiva, na maior parte das vezes, ele é desse jeito aqui, ó, um osso, uma crista muito grande, para que a gente consiga utilizar ele em osso esponjoso, geralmente, tá bom? Esse é um pino para osso esponjoso, geralmente para pôr na região de epífises dos ossos, tá? Esse aqui, ó, é um pino com DIU da medicina humana, a gente acaba não utilizando muito. Primeiro, porque olha o tamanho da rosca dele, né? Se colocar isso num cachorro, sai na nuca do cachorro. Aqui, ó, a gente tem depois um depósito de hidroxiapatita, para, em teoria, segundo alguns autores, aumentar a resistência do osso contra aumentar a resistência, a adesão, perdão, do pino no osso, tá bom? Então é um pino que provavelmente deve ser bem mais caro. Esse outro pino aqui, que a gente vai falar depois, que existe uma das etapas que é a pré-perfuração. Esse pino aqui não precisa, ó. Tá vendo que ele tem uma broquinha na ponta? Ele já pré-perfura o osso. Então, a gente vai falar depois sobre a pré-perfuração, mas ele pula uma etapa, tá bom? Então, esse pino aqui, além de tudo, ele é de titânio, né? Ele tem essas cores para identificar os diâmetros e para identificar os passos de rosca. Ó, reparem que esse aqui é um passo de rosca mais estreito e esse aqui é um passo de rosca mais largo para osso esponjoso, tá bom? Esse aqui é um pino que a gente chama de pino com rosca central. Reparem que ele tem pino, que ele tem, perdão, que ele tem uh, a rosca positiva, né? E a rosca dele no centro para a gente fazer ele atravessar do outro lado e a rosca ficar no centro do osso. E esse aqui é um pino liso. Os pinos lisos a gente chama de fio de Kirchner até 1,5, 1,6 milímetros. E após 1,5, 1,6 milímetros a gente chama de
Oh, meu Deus do céu. Pino de Steinman. Deu um branco aqui, perdão. Os clamps e os conectores, eles vão variar de marca para marca, né? Então a gente tem aqui clamps de variados tamanhos de uma marca. Esse é um clamp que a gente chama de barra-barra, ou conector de barras, que ele serve para juntar duas barras, ó. Então a gente consegue juntar com eles. E a gente tem clamps, por exemplo, esses clamps aqui, estão vendo que eles são fechados, ou seja, eu passo a barra, eu tenho que colocar eles já montados. Se eu for colocar 3 pinos, ele tem que colocar já 3 clamps. Eu não consigo montar depois esses clamps. Esse aqui tem essa vantagem, ó. Reparem que ele tem uma boquinha aberta aqui. Se eu esquecer de colocar um clamp, eu posso pegar esse clamp que está solto aqui e encaixar na barra. E aí, conforme eu vou apertando esse parafuso aqui para prender no pino o clamp, ele aperta essa boquinha aqui também. Então, esse é um clamp mais versátil, mais moderno, que ajuda a gente no meio da cirurgia, tá bom? E as barras, elas podem ser de alguns materiais. Podem ser de aço inoxidável, então essas duas aqui são de aço, ó, a A e a B. Ah, elas podem ser de carbono, que seria a D, podem ser de titânio, que seria a C, ou podem ser de alumínio, que é a que a gente tem na maior parte das vezes na medicina veterinária, por elas serem mais leves. Então, quais são as vantagens de cada um? A de aço ela é super resistente, mas é mega pesado. Para um cachorro grande, legal. Para um cachorro pequeno, talvez não seja uma boa. As de carbono são super leves e super extremamente resistentes, mas são bem caras. Tanto é que na veterinária a gente quase não tem. Eu acredito que talvez só a Lincivete tenha. Eu vi ali no último, nesse aqui, ó. Eles até colocam, ó, barra de fibra de carbono, né? Então, ah, tem, mas geralmente é mais caro. A de titânio tem a vantagem de ser leve, muito resistente. Essa barra aqui da Lincivete, essa aqui, ó, é de titânio. É muito dura, muito dura, muito dura. Só que ela tem baixa ductilidade. Qual que é a desvantagem? Ela quebra. O titânio ele tem baixa ductilidade, que é a capacidade de deformação. Ao invés dele deformar, ele quebra. Então tem essa desvantagem. Ele é muito resistente e muito leve. Mas se o cachorro forçar muito a barra, literalmente, se ele forçar muito a barra, ela quebra, tá bom? O alumínio tem a vantagem de ser super leve, mas é pouco resistente. E ele é muito dúctil, ou seja, ele é muito mole, né? Então, para um cachorro leve é legal. Para o cachorro pesado, talvez eu tenha que aumentar a quantidade, ah, eu tenho que aumentar a quantidade de barras na construção, tá bom? Eduardinho já tem esse esquema, ó. Duzinho, ó, barra de carbono tem da China também. Já sabe de todos os esquemas. Só falar com ele depois. Vamos lá. E eu tenho a barra de resina que eu mostrei para vocês, que elas são leves, são resistentes, tem baixa ductilidade, ou seja, elas também quebram mais fácil, né? Tem a vantagem de você fazer o recurvamento que você quiser, vou mostrar para vocês umas imagens, mas não permite reparo. Aquele negócio endureceu, já era, né? Ele ficou duro daquele jeito, se deu errado, você vai ter que tentar tirar, cortar os pinos, tirar o pino, colocar pino de novo, então é muito mais difícil. O fixador, que a gente conhece, que é esse aqui, que é o Kirchner-Emmer, ele tem a vantagem da gente, putz, esqueci de colocar um pino, coloca o clamp e coloca outro pino. Ou até mesmo, se for esse aqui, eu posso tirar a barra inteira, colocar mais um clamp e colocar mais um pino, né? Não tem problema. Ou eu, putz, achei que o membro ficou meio desalinhado. Eu solto todos os clamps, lá no raio-x mesmo, eu solto os clamps com o animal anestesiado, alinho, tiro o raio-x. Tá certo? Mantenho minha mão parada e o estagiário vai lá e aperta os clamps, né? Então isso ajuda bastante, enquanto que as barras de resina têm essa desvantagem. E como é que a gente classifica o fixador? Eu posso classificar ele quanto ao número de lados e quanto ao número de planos, né? Então a gente chama eles de 1, 1A, né? Então 1A e 1B, 2, aí tem o 2 modificado, a gente vai falar já já, e o tipo 3, basicamente, e tem um outro que a gente chama de taim, que é uma associação de duas técnicas. Então, quanto ao número de planos, né? Então a gente pode chamar número de lados e número de planos. Essa imagem aqui está representando para a gente o número de planos. Então, o que seria um plano num osso? Então, imagine que esse cilindro seja um osso, e aqui eu tenho a face cranial e aqui a face caudal. Esse plano verde está atravessando o plano crânio-caudal, certo? Então, é um plano. Esse outro eixo vermelho aqui está atravessando o plano médio-lateral ou lateral-medial, tá bom? Então, quando eu falar que eu tenho um plano, eu tenho um desses planos sendo atravessados. Ou eu posso criar um plano novo.
meio crânio medial que sai caudo lateral. Mas ainda assim é um plano só, tá bom? Então, quando a gente se refere a um plano, é isso que a gente está falando. Ou eu posso ter pinos em mais de um lado. Por exemplo, esse cachorro aqui, essa perna aqui, né, esse cilindro, tem 3 pinos, ou seja, ele tem 3 lados contemplados pelos pinos. Se eu tivesse só esse pino aqui, sem esses dois, seria um lado só, tá bom? Então, vamos classificar os pinos, os fixadores aqui com a gente. Ó. Então, o tipo 1A. Tipo 1A, ele é unilateral e uniplanar. Quando a gente fala de lado, a gente sempre vai considerar quantos lados passou o pino. Então, imagina assim, ó, tem o PL aqui e tem o PL aqui. Então, a gente tem o pino atravessando um lado só, que ele está só no lado medial. E ele também está atravessando só um plano, que é o médio lateral. Então, esse cachorro tem um plano, um lado. Fixador tipo 1A. Super fácil. No tipo 1B, ainda aqui no rádio, ó, a gente tem um lado. Por quê? Ele tem um lado. Que, imagina, essa aqui é a face cranial do rádio, certo? Tem como eu sair com um pino na face caudal do rádio? Não. Então ele tem que parar no lado cranial, ou seja, na face cranial. Então o pino ele entra meio pino, ó, no osso, atravessa uma pontinha igual a gente viu aqui, ele tem que passar outra cortical e ele para. Então um lado só. Então ele é uniplanar ou unilateral, perdão, e biplanar. Então ele está indo no sentido crânio medial e crânio lateral, né? Então ele está em 2 planos ali. Então crânio medial e crânio lateral, tá bom? Esse aqui também é um tipo 1B. Só qual que é a diferença? O tipo de conector que a gente está utilizando. Ó. Esse aqui ele está em horizontal e esse aqui ele está cruzado. Em teoria, o cruzado ele pode aumentar um pouco mais a resistência. Ele tem que ter, no mínimo, um conector ligando as 2 barras para que a gente considere ele tipo 1B. Se ele tiver só um conector, já está ótimo. Se ele não tiver nenhum, ele vira 2 fixadores tipo 1A. Tá bom? O tipo Tain, que é o uso de um fixador do tipo 1A com um pino intramedular. E reparem aqui que ele não pegou esse pino, não dobrou esse pino e conectou com essa barra. Ele colocou um conector barra, colocou uma nova barra, colocou um outro conector e ligou a esse pino. Por quê? Se eu vier aqui dobrar esse pino e conectar com essa barra aqui, esse pino que está dobrado, ele vai ter uma força elástica e vai ficar fazendo esse movimento. Ele vai se movimentar mais do que deveria. Eu não posso dobrar esse pino, tem que colocar outro conector. Então, o tain, ele é a associação de um pino intramedular com um fixador do tipo 1A, beleza? O tipo 2. Tipo 2, ele é um fixador que ele é uniplanar, então está indo de um plano só que bilateral. Porque ele está pegando, ó, medial e lateral. Tá vendo que esse pino atravessou aqui a pele, ó? Então, a gente tinha pele aqui. Uniplanar, porque ele está indo no plano médio lateral, mas bilateral, porque ele está tanto no lado medial quanto no lado lateral. Fechado? Esse aqui também é um tipo 2, ó. Um monte de pino com rosca central, tá vendo aqui? Rosca, 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 rosca. Só que de um outro jeito, com mais fixadores transfixando o osso, passando do outro lado, né? Então, passando do outro lado da pele, tá bom? E no tipo 3, a gente tem um fixador que ele é biplanar, ou seja, ele está passando no sentido médio lateral e crânio caudal, então biplanar. Só que ele é trilateral ou bilateral para quem quiser, né? Então ele tem um fixador na face cranial, no lado cranial, e um fixador na face medial e outro na lateral. Então ele pode ser bi ou trilateral, tá bom? E lembrar sempre, ó, conectar a barra com as outras barras. Então, ligar esses. Aqui, por exemplo, ó, daria para pôr mais uma barra. Tirar essa. Essa aqui, na verdade, não tem barra aqui. Tem uma barrinha aqui.
Ele poderia ter colocado uma barra aqui ou uma barra aqui em cima para conectar melhor, tá bom? Para deixar essa construção mais resistente. Ao invés de colocar as duas do mesmo lado, colocar uma para lá também, tá bom? Então, esse é o fixador tipo 3. Não precisa se preocupar muito com isso, porque o nome, eu quero dizer. O que eu quero que vocês entendam é o conceito de resistência, né? Então, o que a gente tem que entender? Que um fixador do tipo 1A tem mais ou menos a mesma resistência de um fixador do tipo 2. Por quê? Quando eu coloco os fixadores no mesmo plano, eu estou construindo uma resistência só naquele plano. Quando eu coloco eles ortogonais ou angulados entre si, igual a gente vê no tipo 1B, que é esse aqui, deixa eu só trocar a ponteira aqui, que é esse aqui e esse aqui, a gente coloca fixador de uma maneira em que a gente consiga aumentar a resistência à torção e arqueamento em outros sentidos. Então, sempre que eu puder fazer um tipo 1B, é preferível a um tipo 1A e é preferível a um tipo 2. E se eu precisar de muito mais resistência, aí eu coloco um tipo 3. E aí fica show de bola, né? Só que tem que pensar que o cachorro que usa um tipo 3, geralmente tem que ser um cachorro grande. Se eu colocar um tipo 3 num cachorrinho, talvez vai ficar pesado demais essa construção, ele não vai conseguir usar a perna. Ao invés de ele usar, ele vai arrastar a perna, tá bom? Então, a sua construção tem que ser condizente ao score da fratura. E aí, voltem em uma casa e assistam a aula do professor Denis, que é show de bola sobre o score da fratura. E aqui, ó, um modelinho de cada um para vocês verem, ó. Um tipo 1A, aqui na face lateral do rádio. Um tipo 1B, aparentemente isso aqui é uma tíbia, então tem uma na face cranial e um na face medial. Um tipo 2 na tíbia também. E um tipo 3 também na tíbia. Estão vendo como que é super versátil? Tipo 3, ó, uma barra conectando aqui, uma barra em cima e outra barra em cima. Esse cachorro provavelmente era um cachorro super grande. E ele cria bastante resistência aqui, para não dar ruim, né? Então, um cachorro bem grande, o tipo 3 é super versátil. Super, super bom, né? E o tipo 2 modificado, que eu não falei para vocês? Eu não falei porque ele é tipo o Coringa. Geralmente a gente acaba utilizando ele em fraturas de terço médio a distal de húmero. Tá bom? A gente coloca ele nessa região, a gente passa um pino do tipo 2 de lateral para medial e um tipo 1A aqui na face lateral. Outro pino tipo 1A, outro pino tipo 1A e outro tipo 1A aqui. Então vira, na verdade, a construção de um tipo 1B com um 2. E a gente chama isso de tipo 2 modificado. Isso aqui, ó, que eu falei para vocês que não é o ideal de se fazer. Que alguém ligou o microfone. Lucas. Mudo. Pronto. Ah, isso aqui é ruim, porque a gente cria como se fosse um elástico. E toda vez que ele fizer força nesses fragmentos, ele vai acabar forçando esse elástico e vai movimentar a fratura. Por isso que tem que ter um conector igual a esse aqui, ó. Esse aqui ele fez uma fixação transarticular. Muito provavelmente ele teve alguma coisa. Lucas de novo. Aí, muda. Ah, muito provavelmente ele teve algum problema no joelho, foi reconstruído e colocou esse fixador, tá bom? E aqui um outro fixador transarticular, num pé de um cão também, muito provavelmente por conta dessa lesão, para ser tratada foi utilizado o fixador, super versátil também, porque impede a flexão do tornozelo e permite a manipulação da ferida cirúrgica, tá bom? Como que a gente vai aplicar isso? A gente vai aplicar. Vou voltar aqui. Pronto, fechou. Como que a gente vai fazer a aplicação? E aí vem a pergunta do nosso querido colega usuário do Zoom. Qual é o máximo e o mínimo de pinos? A gente tem que colocar sempre no mínimo 2 pinos por segmento e no máximo 4. Né? Então, de 4 a 8 corticais. O que isso significa? O osso ele tem 2 corticais quando a gente perfura ele. Então, uma cortical, outra cortical.
Se eu passar esse pino aqui, ele conta uma cortical, duas corticais. Então, um pino já contou duas. Mesmo ele sendo um pino assim, ele conta duas, porque tá vendo? Ele passou a ponta para lá, ele passou a ponta para lá. Então, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro corticais nesse segmento. Tá ok? Tá ok. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis corticais. Tá dentro do que a gente precisa? Tá dentro do que a gente precisa. Então, é de 4 a 8 corticais. Sempre o pino tem que ser bicortical. Mais do que 4 corticais, a gente não tem aumento de resistência e a gente aumenta o risco de morbidade, ou seja, eu posso lesionar mais tecidos moles e aí, consequentemente, vasos e nervos importantes, e eu posso fragilizar mais o osso também. Então, no mínimo 2 e no máximo 4 por segmento. Então, segmento é isso aqui, ó. Um segmento, outro segmento. Segmento distal, segmento proximal. Beleza? E o diâmetro do pino, como é que a gente escolhe? 20 a 30% do diâmetro do osso. Então, se eu tiver um osso mais largo aqui, ó, na região proximal, eu posso pôr um pino mais grosso, desde que o meu clamp consiga receber esse pino mais grosso depois, né? Então, se eu tiver um clamp que é adaptável, que eu consiga colocar um pino mais grosso sem prejudicar ele, se eu conseguir colocar nas regiões mais finas do osso, pinos mais finos, na região mais grossas do osso, pinos mais grossos, eu consigo aumentar a resistência, tá bom? Não excedendo 30% do diâmetro do osso. Tem que medir no raio-x quanto mede esse osso para daí saber quanto eu vou pôr o diâmetro do pino ali. Porque se eu colocar maior, eu fragilizo o osso. Se eu colocar menor, eu fragilizo o pino e eu quebro ele antes da hora, provavelmente, ou deixo a fratura muito instável. A gente vai fazer uma incisãozinha pequena na pele e na faixa, afastar os tecidos moles e vai começar a fazer a aplicação sempre de longe do foco da fratura e depois perto do foco da fratura e depois eu preencho ele. Por quê? Porque eu coloco o fixador longe, coloco a barra, deixo ele estável. Já fica mais ou menos estável a fratura. Depois eu vou perto do foco da fratura para manter aquilo mais estável ainda. Depois que eu coloquei 4 corticais em cada fragmento, eu já tenho aquilo estável o suficiente para eu só completar o fixador. Vocês vão entender no vídeo, tá bom? Lembrar de colocar sempre em todo o comprimento do osso, não colocar curtinho, tá bom? E colocar sempre no centro do osso, não colocar aqui, ó, na beirada do osso. Às vezes a gente vê placa, às vezes a gente vê pino colocado muito na beirada do osso e ele não passa no centro. Isso fragiliza a cortical lateral ou medial do osso e acaba quebrando ou soltando esse pino ou um parafuso antes da hora, tá bom? O ideal, no mundo ideal, seria muito perfeito que a gente fizesse uma pré-perfuração com uma broca de mais ou menos 0,1 milímetros mesmo, bem pouquinho a menos. Então, se eu tiver, por exemplo, um pino de 1,5, a gente tivesse uma broca de 1,4, né? 0,1 milímetros menor do que o pino, para que a gente já tenha um furo pronto para esse pino entrar. Por quê? A ponta do pino não é feita para perfurar, ela não consegue perfurar tão bem. E aí a gente aumenta a fricção, aumenta a quantidade de tempo que a gente tem de contato com o pino rodando ali, e ele queima o osso, né? A gente acaba causando necrose térmica. No raio-x de pós-operatório vai estar tudo bem. Só que depois de alguns 30 dias, 45, por ter causado necrose térmica naquele contato do pino com o osso, a gente vai começar a ver lise ao redor. Você fala, putz, é osteomielite. E às vezes não é. Às vezes era só necrose térmica, matou os osteócitos que tinha ali, e aí eles começaram a sumir no raio-x, né? Começa a ter lise óssea ali. Então, sempre que possível, fazer uma pré-perfuração em baixa rotação, no máximo 300 RPM, para que a gente não queime o osso. E precisa de angulação? Só se o pino for liso. Senão ele pode se entrar reto sem problema algum, igual vocês viram nas imagens anteriores, os pinos estavam todos retos, sem angulação. Tá bom? Se ele tiver rosca, não precisa. E sempre levar material a mais, ou seja, leva um monte de pino, leva um monte de chave, leva um monte de clamp, leva um monte de tudo, porque você pode precisar. E, na maior parte das vezes, precisa, às vezes foge um pouco do planejado. E como que a gente vai aplicar? Nos corredores seguros, que foi o que eu falei para vocês. As áreas em verde são locais que são super permitíveis a gente colocar implante, né? De colocar um fixador, por exemplo. Então, na área cranial aqui, crânio lateral do húmero, né? Na crânio
lateral, só que mais de terço médio distal, a gente tem que tomar cuidado porque o nervo radial passa aqui. Nessa parte amarelinha pode, mas tem que tomar cuidado. Então, amarelo é cuidado, vermelho não pode, verde super pode, sem problema nenhum. Então, ó, na região do côndilo medial, no epicôndilo aqui já começa a ficar perto da articulação. No rádio, reparem que quase tudo é amarelo, porque a gente tem que tomar cuidado porque tem um monte de musculatura, tem inervação aqui na região proximal também, tem que tomar cuidado. Aqui nessa região a gente quase não tem recobrimento de musculatura, daria para colocar tranquilo na face medial. No fêmur, reparem que só na face látero-proximal a gente consegue pôr e látero-distal. Não tem muito outro lugar, porque aqui o que a gente tem aqui do lado? Um pouco caudal esquiático, se a gente errar a mão, e na face lateral a gente tem o vasto lateral e o bíceps enormes ali. Posso pôr? Até pode, tá em amarelo, mas não é muito bom, né? Vai ficar incomodando o animal. Face crânio medial proibida e na região mais distal medial a gente pode pôr. Na tíbia, a face medial toda pode pôr. Face lateral, em teoria, também pode pôr, mas é bom evitar, porque aqui a gente tem o tibial cranial, que é um músculo grande e incomoda o animal, né? De preferência fazer tipo 1, que fica melhor. E na boca, que é o que todo mundo esquece, ó. Aqui jamais, raiz de dente. No amarelo, aqui na verdade, acredito isso aqui, acho muito perigoso ser amarelo, porque aqui a gente já está no canal mandibular, né? Acho muito perigoso. E o verde seria onde a gente poderia colocar. Então, amarelo e vermelho aqui, no caso da boca, eu acho proibido colocar aqui, porque é perigoso a gente cair no canal mandibular. O verdinho pode, mas olha o tamanho de osso que a gente tem aqui. Acabei um pino muito pequeno, tá bom? E aqui um vídeo da colocação, para vocês entenderem como que é feito, né? Então, nesse caso aqui tem uma fratura de traço simples, de novo, geralmente a gente acaba não utilizando em fratura de traço simples, mas é só para facilitar a fazer o vídeo, né? Então, como que ele vai começar? Vai fazer uma incisãozinha de pele, pele e fáscia, vai pré-perfurar. Então, esse guia de pré-perfuração é legal, porque ele coloca a broca, perfura, não tira o guia, mantém o guia, ele tira aquela segunda luva e já vem com o fixador no mesmo lugar, para ele não perder o lugar. Coloca o fixador, agora já pré-perfurado, passou a pontinha aqui, ó, deixou lá o pino, beleza. Longe, longe, foco da fratura daqui. Agora ele vai pôr perto, perto. Precisa estar inclinado daquele jeito? Não precisa, não precisa. Se ele tiver rosca, não precisa. Esse é um clamp diferentão, está só mostrando o esquema do clamp. Já vai deixar o clamp colocado ali no pino, vai apertar ele contra o pino, e aqui é onde entra a barra. Ele vai colocar já já a barra também. Ela vai passar a barra. Passou a barrinha, já tem os outros clamps colocados, ó, estão vendo? Esse é um clamp que daria para ele pôr depois, porque ele abre, mas ele já deixou colocado para ficar mais fácil. Colocou o segundo clamp já com a barra, vai apertar também. Beleza, apertou aqui manualmente, depois ele vai apertar com a chave. Travou temporariamente, ó, já tem todos os clamps posicionados para colocar os pinos. Vai colocar um outro pino assim, um outro pino assado. Então, de novo, ele está colocando tudo inclinado. Se for pino liso, tem que ser inclinado. Se for pino com rosca, não precisa. Pode ser todos perpendiculares ao osso, que dá super certo. Então, ó, pré-perfurou, ele consegue colocar o guia de perfuração no clamp, isso é legal, né? E aí ele fica alinhado. Tirou, colocou, apertou. Agora é rechear. Ele poderia ter colocado esse pino, ele só não colocou porque ele está segurando na morsa aqui, né? Ele poderia ter colocado mais próximo do foco da fratura, é melhor, tá bom? Deixa mais estável a construção, tá certo? Se ele deixasse longe, longe, esse aqui, perto, perto, principalmente por se tratar de uma fratura de traço simples, teria que estar bem mais perto, tá bom? Mas só para vocês entenderem o esquema. Então, como que a gente vai construir, por exemplo, um tipo 2, ó? Passos proximais e os distais, põe um pino mais proximal, outro pino mais um pino distal do segmento proximal e o pino proximal do segmento distal. Tá montado. É isso. Super, super fácil. E para
quase encerrar, desculpa que eu já estou me excedendo na aula, mas acredito que a galera ainda está aí. Um caso nosso de um gatinho que tinha lesão na tíbia de um lado e tinha lesão na região tibiotársca do outro, lesão ligamentar, né? A gente optou por fazer uma placa medial na fratura da tíbia e na outra região, como era uma lesão ligamentar contaminada, né? Tinha uma ferida. A gente falou, bom, vamos estabilizar temporariamente isso e depois que isso cicatrizar, se for necessário, a gente faz uma artrodese definitiva nesse pezinho, né? Para deixar isso estável. Então foi feito aqui a região distal da tíbia, ele tinha uma lesão aqui na região interna também, mas não tinha lesão ligamentar. E esse aqui é um jeito que a gente pode fazer, ó, com a resina. A gente pode colocar um tubinho de plástico, daqueles de mangueira de aquário, preencher esse tubinho com acrílico, com resina acrílica, e ele vai ficar do formato que a gente precisa. E aí ele ficou preso. Então, esse gatinho, depois de um tempo a ferida dele começou a melhorar, o pezinho ficou demasiado, mas depois de um tempo melhora, né? E esse gatinho ficou assim, ó. Esse aqui ele ainda estava no pós-operatório, estava apoiando super bem as duas patinhas, estava no banheiro com a tutora, como todo bom gato, né? Não consegue se separar do tutor. Aqui andando super bem com o fixador e com a patinha dele ainda, ó, em pós-operatório, já utilizando os dois membros normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Foi ele tomar sua aguinha, a tutora foi filmar o irmão e depois voltou pro gatinho. Então ele está super bem, ó, apoiando as duas patinhas, consegue flexionar o tornozelo bonitinho aqui. E depois de retirado o implante, é assim que ele ficou. Claro, não é o vídeo dele andando super bem, mas a gente consegue ver que ele está apoiando as duas patinhas normalmente, sem alteração, consegue ter uma vida normal, com um fixador com resina. Não é porque é com resina que é ruim, né? A resina tem as suas desvantagens que a gente comentou, mas não é errado usar resina. Então, dá para usar, dá para fazer um serviço bem feito também com resina. O que não pode é fazer gambiarra, né? Fazer uma adaptação mal feita, né? Então, isso aqui foi feito com resina, né? Então, ó, a resina aqui dá para ver, ó, no raio-x, aqui também dá para ver, mas super zero conceito, né? Pino no foco da fratura, pino faltando aqui em cima, aqui também, ó, fez uma fixação super curta, né? Isso não vai dar certo. Tipo, olha essa aqui, colocou um pino no rádio, né? Fez uma marrilha aqui com cerclagem, depois com resina por fora, né? Prendeu o clamp, não tem clamp, prendeu com, com essas abraçadeiras, né? Então não dá para fazer isso e chamar isso de um fixador externo linear, né? Isso aqui é zero resistência, isso aqui é zero higiênico, isso aqui é zero tudo. Não tá certo do começo ao fim, né? Ou isso, por exemplo, né? Chega um caso desse para você, não sabe o que você faz. Você abraça o tutor, você chora junto com ele, porque se consolidou, Deus gosta muito desse cachorro, porque, olha, o colega fez de tudo para ajudar, mas acabou muitas vezes atrapalhando, né? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço vocês por estarem aqui. Não vou embora ainda, que tem uma promoçãozinha, aguenta aí, não vou embora. Para quem ficou até o final. Esse é o meu Instagram, vocês vão ver que eu não posto muita coisa lá, mas quem puder e quiser, me siga, por favor. De vez em quando eu posto alguma coisinha lá. Esse é o da Ortopedia Amplivepa, esse é super importante vocês seguirem, se não estiverem seguindo ainda, tá bom? Ah, e a promoção para vocês é o seguinte, deixa eu ver aqui o que o Lucas falou para mim. Ah, show de bola. É isso mesmo, ó. Para quem entrar nesse QR Code aqui, vai ganhar 50% de desconto. Esse é o QR Code do contato do Lucas do comercial, que não sou eu, o Lucas também, mas não sou eu, do comercial. Ele está a postos para atender vocês e para quem mandar mensagem para ele hoje e no máximo até amanhã cedo, vai ter 50% de desconto no curso online de fraturas, que vocês vão aprender a teoria do fixador, porque vocês vão utilizar isso na aula prática. O problema é que a parte prática já está cheia. Cheia até demais. Lucas, dessa vez, ele estourou a tampa, colocou gente demais, graças a Deus. Mas, quem quiser, fala com ele, para ele colocar vocês na lista de espera.
A gente faz esses cursos todo ano, então, se perdeu esse ano, ano que vem vai ter, fiquem tranquilos. Mas a parte teórica dá para vocês fazerem com 50% de desconto. Então, aproveitem, leiam esse QR Code. E, mais uma vez, agradeço a todos vocês por terem ficado até aqui, até agora, me aguentando, falando sobre fixador externo linear. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Falem agora ou não calem-se para sempre. Me mandem uma mensagem no Instagram que eu respondo vocês também sem problema algum, tá bom? Deixa eu permitir que vocês tirem o microfone do mudo. Quem quiser pode ligar o microfone, pode falar no áudio ou pode mandar no chat, que eu estou aqui para respondê-los sobre dúvidas. Não temos dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendida a nossa janta, então, para quem não jantou ainda. Gente, muito obrigado mais uma vez. Permaneçam sempre antenados aí com a nossa página do Instagram, que sempre tem novidade para vocês. Para quem se inscrever no curso, um até já online. Para quem se inscrever no curso presencial, um até já um pouquinho mais distante, mas a gente se vê tanto no curso online quanto no curso presencial. Fechado, gente? Muitíssimo obrigado, uma ótima noite para todos. Fique com Deus aí. Um abraço.